Fala rapaziada, tô aqui novamente, vídeo novo no canal e a gente vai falar sobre o zagueiro que foi extremamente criticado, mas deu a volta por cima, Harry Maguire. E eu acho que o Maguire é muito importante ser citado por conta desse desenvolvimento mental que o time vem tomando partido dessa temporada atual e que se siga para as próximas temporadas, que é entender a mentalidade vencedora. E Maguire, por mais que a gente tenha críticas em relação a ele, que não seja o zagueiro perfeito, mas ele realmente tem um mental extremamente forte. Maguire, quando foi contratado, em 2019, foi considerado aí o zagueiro mais caro da história, mas os níveis de apresentação que ele teve foram horrendos. Tão tal que surgiu vários memes, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um vídeo onde mostra Maguire atuando pelo Manchester em sistemas altos. Erro atrás de erro. Saída de bola horrível, perseguição também que não seguia. Enfim, a gente pode citar e ver vários momentos do Maguire ser tratado como meme, errôneo, péssimo em saída de bola. Mas o Maguire dentro da área, um box defender, um zagueiro de dentro da área, de brigar, de cabecear, bolas aéreas de modo geral, daquela briga de contato físico, é um dos melhores da liga na atualidade. Isso a gente não pode fugir. Então vem aquele conceito da gente entender o contexto e como ele pode ser aplicável. Então o Maguire ele é um zagueiro ruim, ou a análise que a gente fazia dele era num contexto que não era favorável para ele. Porque a gente vê muito, por exemplo, o Barcelona do Flick tem muitos problemas defensivos por conta da linha muito alta. A gente viu, por exemplo, recentemente na Champions, Bayern de Munique e o PSG, onde teve 9 gols na partida e algumas pessoas criticaram os zagueiros por levar aquele tanto de gol, sendo que um sistema extremamente ofensivo, muito lá na frente, vai ter realmente esse problemazinho aí para os zagueiros. Correr para trás não é para qualquer zagueiro. Tem zagueiro que realmente é muito bom, mas outros zagueiros que realmente têm essa dificuldade em campo aberto. Maguire é um deles. Então, tal, eu quero destacar aqui com vocês uma passagem aqui do Vidic, Nemanja Vidic. Para mim, o melhor zagueiro que eu já vi jogar pelo United. Fala o seguinte: Harry Maguire está jogando na era mais difícil para zagueiros. Tudo é mais rápido, mais exposto, mais exigente. E ainda assim o vemos provando seu valor dia após dia. O que Maguire faz é impensável para um zagueiro. Os gols que ele marca em minutos decisivos, os cabeceios, até mesmo sair jogando e conduzindo a bola. Você não vê isso com frequência, nem mesmo do considerado o melhor Van Dijk. As pessoas não percebem o quão difícil é no mais alto nível. Para mim, no futebol atual, Maguire oferece mais. Não vi muitos zagueiros combinarem essa qualidade da maneira que ele faz. E isso é verdade. Se você acompanha o Manchester United pelo menos de 2019 para cá, você vê que o Maguire evoluiu muito nessa questão da condução com a bola e dos passes, inclusive passes longos. Não é novamente a especialidade dele, mas ele melhorou bastante, bastante, bastante. Inclusive, ele ganhou uma renovação aí que realmente é fruto e mérito do seu trabalho. Venho aqui mostrar para vocês alguns dados do Maguire atualmente, só para a gente ter uma noção. Ó. Fiz esse postzinho aqui para ser a capa do vídeo, onde aqui eu coloquei alguns fragmentos da gente considerar em relação ao Maguire. Aqui em cima, 2019 e 20 e 2021 a 22, esse trecho nessas temporadas aqui, Maguire sofreu críticas e pressões absurdas da mídia por todos os lados. Pessoas da mídia que nem acompanhavam o United ou a Premier League, mas estavam lá criticando o Maguire pelos seus momentos. Ele começou a ter uma resiliência, uma mudança a partir da temporada 22-23, onde ele começou a ganhar espaço e mostrar boas aparições. E aí, 24, 25, temporada passada para essa, novamente a gente vê um zagueiro com confiança e liderança. A gente viu gols decisivos dele contra Liverpool, a gente viu o gol decisivo dele na semifinal contra o Lyon da Europa League. Em várias situações o Maguire vem aparecendo e ser super importante, não somente na parte defensiva, como na parte ofensiva também. E ele realmente está sendo, acima de tudo,
comunicação, organização e sua experiência, o principal ponto que eu vou destacar do Maguire, ao meu ver, é ele ser um exemplo. Eu acho impossível você não pegar ali um Lenioro, um Heaven, e eles não conseguir pegar o exemplo do Maguire, que passou por momentos horríveis em atuações em modo geral e críticas, e mesmo assim seguiu, batalhou, ficou calado, porque ele não teve ataques contra a Prendia, ficou na dele, trabalhou e deu a volta por cima. Então realmente é um cara que eu admiro e eu respeito muito. Não vejo o Maguire como um ídolo no United, mas eu vejo ele como um jogador que eu vou lembrar de forma carinhosa, principalmente por essa resiliência e essa redenção que ele provou no tempo que ele esteve aqui no United. Então aqui é o que a gente vai ver alguns dados, ó. Ele é muito forte no jogo aéreo, isso a gente percebe, né? Ganha basicamente 70% das disputas. Posicionamento dele, ele está no top 10 zagueiros da Premier League. 91% de passes certos, coisa que a gente acabei de mostrar no vídeo, que ele tinha dificuldade, por mais que sejam passes simples. E ele é um líder, um capitão. Aqui eu vou colocar alguns dados mais específicos ainda para a gente falar do Maguire, né? E os pontos que ele vem agregando em relação ao United. Ó, na temporada disputou-se 27 jogos, 2 gols, 3 assistências, 87 de aproveitamento com o Maguire em campo, né? Então, nas partidas que a gente teve com o Harry Maguire em campo, 87% a gente saiu com vitória. Média de desarmes, interceptações, cortes e bloqueios e erros que levam a chutes, você vê que são gráficos todos positivos. E o ponto mais importante do Maguire é o domínio aéreo, a disputa aérea defensiva e ofensiva. Quando a gente pensa em um time que quer disputar a Premier League e a Champions League e as demais competições, a gente tem que ter um volume em elenco. Então não basta ter zagueiros habilidosos como o Martinez, por exemplo. A gente tem que ter também um zagueiro que saiba brigar, saiba disputar, tenha força física e seja bom em domínio aéreo. E isso o Maguire, acredito eu, talvez o De Ligt ele tenha uma disputa com ele, mas eu ainda acho que o Maguire seja o melhor zagueiro do United nesse sentido. E é um zagueiro experiente. Então, se a gente tem Lisandro Martinez, se a gente tem De Ligt, Ioro, Heaven e Maguire, para mim esses 5 defensores são excelentes para a gente atuar em qualquer que seja a competição, né? Tem que ver a questão das lesões do Martinez e do De Ligt para a temporada futura. Mas eu deixo aqui para vocês sobre o próprio Maguire, né? Tudo muda quando você trabalha em silêncio e deixa sua atitude falar. E isso é realmente a representação que o Maguire deixou no United. Ele não foi jogador de dar chilique, de pedir para sair, muito pelo contrário, ele quis continuar no United durante toda a passagem após ele assumir essa carreira de zagueiro no United. Foi capitão, perdeu a braçadeira de capitão justamente. Inclusive, Bruno Fernandes é o melhor capitão possível que a gente pode ter no United. Mas o Maguire não deixou de ser um líder. Foi um cara realmente resiliente, que soube resistir a muitas críticas e pressões, coisa que não somente jogador de futebol teria dificuldade, mas como qualquer pessoa. Então é muito difícil você lidar com as críticas fortes de todos os lados, sejam mídia, torcedores, diretoria. Eu lembro que teve inclusive uma passagem do Van de Vaart, meio campista holandês que jogava no Tottenham, que falou do Maguire que tinha vergonha até de dormir com a esposa se tivesse atuações que nem a dele, que a carreira dele era uma mentira. Então realmente foram comentários fortes e críticas fortes que o Maguire sofreu. Talvez não tão forte quanto o goleiro Karius lá do Liverpool, né? Naquela final do Real Madrid. Mas me lembrando aqui do que eu já acompanhei de futebol, foi um dos jogadores mais criticados e atacados pela mídia, foi o Maguire. E mesmo assim ele esteve aí, calado, jogava, entrava, errava novamente, até que ele começou a acertar. E no sistema do Rubem Amorim, assim como no sistema do Carrick, que é um time mais compacto, mais fechado, sem linhas tão altas, ele é um zagueiro extremamente funcional e muito importante. Bom, pessoal, eu acho que era necessário a gente fazer um vídeo aqui falando do Maguire. E aí,
Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se o United vai necessitar contratar um novo zagueiro, como o Romero, um Van de Ven aí do Tottenham, que pode estar no mercado se o Tottenham for rebaixado, ou se realmente esses 5 zagueiros seriam suficientes. Se você gostou do vídeo, se você gosta de United, vídeos diários, curte, comenta e compartilha com seus amigos. Abra aqui nos comentários, faça sua crítica, fale de um tema que você quer que eu aborde, que aqui a gente vai fazer vídeos diários, pré-jogo e pós-jogo. Inclusive, vamos para cima que temporada que vem tem muita coisa para a gente falar de United e espero que eu esteja comentando sobre a briga ou a disputa por um título. Abraços e até a próxima.